Se eu disser que você influencia a realidade, e não a realidade que influencia você, você acreditaria ou iria duvidar? Eu sou Miguel e desejo a você força, fé e paz. Lembrando que somos seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria. Em uma casa tranquila nos subúrbios, algo inexplicável aconteceu. Alguém estava lavando a louça na cozinha. Quando desligou a torneira, olhou para o reflexo no metal polido, mas não viu nada. Não havia reflexo algum. Tomado por uma onda de confusão, rapidamente contou seus dedos. 6 dedos, não 5. Tudo ao redor parecia normal, mas algo estava profundamente errado. O relógio no micro-ondas mostrava a hora certa, mas, de repente, nada fazia sentido. A experiência parecia um sonho, mas a realidade era intensa demais para ser ignorada, fazendo essa pessoa questionar profundamente a natureza do que percebemos como real. Isso a levou a pensar sobre o que realmente enxergamos quando olhamos ao redor. Os cientistas dizem que tudo que vemos e ouvimos é, na verdade, uma construção do nosso cérebro, como se fosse um sonho coletivo. Pode ser difícil aceitar, mas isso sugere que o que percebemos não é necessariamente real. Essa experiência, por mais perturbadora que tenha sido, provocou uma profunda reflexão sobre a maneira como percebemos o mundo. O que parecia ser um dia comum se transformou em um momento cheio de perguntas fundamentais sobre a vida e a realidade. Tendemos a acreditar que o que vemos é uma representação direta do mundo ao nosso redor. Acreditamos que nossos olhos capturam uma imagem do ambiente, que é então processada e interpretada pelo nosso cérebro. Parece simples, não é mesmo? No entanto, a ciência moderna sugere que o processo ocorre de maneira inversa. O que enxergamos não é um reflexo direto da realidade, mas sim uma projeção criada pelo nosso cérebro, uma espécie de alucinação controlada que só é ajustada quando a realidade externa força essa mudança. Essa ideia faz parte de um conceito conhecido como processamento preditivo, um modelo da neurociência que tem ganhado relevância nos últimos tempos, embora suas origens remontem à Idade Média. Essencialmente, essa teoria propõe que o cérebro funciona como uma máquina de previsões, formando constantemente expectativas sobre o que será percebido, baseando-se em experiências anteriores e no contexto atual. Essas previsões moldam todos os nossos sentidos: visão, audição, olfato. Quando os estímulos sensoriais que recebemos do ambiente correspondem a essas previsões, o cérebro assume que está correto e continua funcionando dessa forma. Por exemplo, se você estiver caminhando por uma floresta e avistar algo com o formato de uma árvore, seu cérebro rapidamente associa esse estímulo com sua expectativa interna de como uma árvore deve parecer, com base em encontros passados. Você então reconhece a árvore automaticamente, sem precisar refletir conscientemente sobre isso. Contudo, quando a previsão do cérebro não corresponde ao estímulo sensorial, ocorre o que chamamos de erro de predição. Esses erros acontecem quando algo inesperado surge, como um som alto repentino em um ambiente silencioso ou a visão de algo incomum, como uma árvore azul. O cérebro está organizado de forma hierárquica, processando as informações em diferentes níveis. As camadas superiores do cérebro fazem previsões sobre as causas dos estímulos que vêm das camadas inferiores, processo conhecido como predição de cima para baixo. Os neuroreceptores, nas camadas superiores, geram essas previsões sobre os sinais que estão por vir e as comparam com os sinais sensoriais recebidos das camadas inferiores, conhecidos como sinais de baixo para cima. Se a previsão de cima para baixo se alinha com os sinais de baixo para cima, tudo está em ordem. Porém, se houver uma discrepância, ocorre um erro de predição. Esse processo pode acontecer em qualquer nível da hierarquia. O cérebro utiliza esses erros para atualizar seu modelo interno da realidade, em um processo conhecido como minimização de erros de predição. Esse processo funciona como um ciclo de feedback. O cérebro faz uma previsão, recebe os dados sensoriais e, se houver um erro, ajusta o modelo mental para melhor refletir a realidade. Basicamente, os erros de predição destacam as falhas nas nossas melhores suposições, permitindo que o cérebro se torne mais preciso e eficiente ao longo do tempo. Se essa explicação ainda parecer confusa, não se preocupe. Vamos caminhar por um exemplo prático para tornar isso mais claro. Imagine que você está caminhando por uma floresta. De uma perspectiva de cima para baixo, você espera ver árvores verdes e marrons, já que essa é a aparência típica de uma floresta. Mas seus olhos não captam uma imagem como uma câmera. Na verdade, você vê duas imagens separadas, com pontos cegos onde o nervo óptico se conecta aos seus olhos. Essas imagens também são invertidas e incluem até vasos sanguíneos visíveis. Seu cérebro então antecipa que verá algo mais próximo dessa visão modificada, mesmo que a imagem que você tem na mente se assemelhe mais à cena real que está diante de você.
Se tudo que você enxerga corresponder às suas expectativas, nada parece fora do normal. Contudo, se de repente você avistar algo inesperado, como uma árvore azul, isso quebra as previsões do seu cérebro, gerando um erro de predição. Nesse momento, seu cérebro utiliza esse erro para ajustar sua visão interna do mundo. Da próxima vez que encontrar uma árvore azul, você não ficará tão surpreso, reconhecendo-a mais rapidamente. Esse processo pode ser comparado ao funcionamento da compressão de vídeo. Quando você transmite um vídeo online, nem todos os pixels são enviados a cada frame. Apenas as partes que mudam são transmitidas. De maneira semelhante, o cérebro processa apenas as partes inesperadas das nossas percepções, economizando energia e focando no que é mais importante. Do ponto de vista evolutivo, essa eficiência é essencial, já que o cérebro humano não é apenas moldado por evidências científicas, mas também pela pressão evolutiva que prioriza a sobrevivência e a reprodução, em vez de uma representação precisa da realidade. Nossos cérebros evoluíram para criar uma interface simplificada que nos permite navegar pelo mundo com eficiência, e não para oferecer uma visão acurada do que realmente existe. Um exemplo simples de como o processamento preditivo funciona pode ser visto em um truque de mágica. Quando o mágico realiza um truque de cartas, seu cérebro espera que o resultado corresponda às suas expectativas. Porém, quando o mágico revela uma carta diferente daquela que você escolheu, há uma desconexão entre o que você esperava ver e o que realmente acontece. Esse erro obriga você a ajustar sua compreensão do truque, assim como o cérebro ajusta suas previsões quando a realidade não corresponde às expectativas. Em resumo, a ideia de que a realidade é uma alucinação controlada decorre do fato de que nossos cérebros estão constantemente gerando previsões sobre o mundo, baseadas em nossas experiências passadas e nos dados sensoriais que recebemos. O que percebemos, o que vemos, ouvimos e sentimos, não é um reflexo objetivo do mundo externo, mas sim uma simplificação interna criada para nos ajudar a sobreviver e a navegar pela vida. Essas alucinações controladas são moldadas tanto pelas previsões de cima para baixo quanto pelos sinais sensoriais de baixo para cima, com nosso cérebro ajustando constantemente seu modelo interno da realidade sempre que há um erro de predição. Sendo assim, com essa importante explicação, fica claro que é você que interfere na realidade, e não a realidade que interfere na sua vida. Tente perceber sempre o lado bom de qualquer situação, e com o tempo esse lado bom acabará se manifestando em sua realidade, pois você é o co-criador da sua realidade. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.